Olá, meus amigos e minhas amigas. A usina nuclear de Zaporizhzhia volta ao noticiário. Como vocês sabem, essa usina foi tomada pela Rússia logo no início da guerra, para ser mais preciso, em março de 2022. Desde então, ela está sob domínio russo. A notícia nova é que as tropas russas reinstalaram minas ao longo do perímetro na central nuclear de Zaporizhzhia. Isso segundo o site Euromaidan Press, citando a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA. Se esse nome Euromaidan lembra alguma coisa a vocês, escrevam aí nos comentários. De acordo com o relatório, essas minas, localizadas na zona tampão entre as cercas internas e externas da usina, foram inicialmente identificadas pela equipe da IEA e removidas em novembro de 2023, mas agora foram reinstaladas. Segundo o site, o diretor-geral Rafael Mariano Grossi, da IEA, expressou preocupação com esse desenvolvimento, enfatizando que a presença de minas contradiz os padrões de segurança da IEA. Essa área é restrita e não acessível ao pessoal operacional da usina. Essa região, como é óbvio, é extremamente sensível e, apesar de não purificar urânio em níveis necessários para armas, apenas para energia, os danos de um vazamento, uma explosão, são extremamente graves. É importante que, quando falamos de energia nuclear, de armas nucleares, temos que ter noção de que o assunto é por demais sério. Por isso, esse tipo de arma não pode e não deve ser usado mesmo se considerarmos as armas táticas de 1 quiloton. As estratégicas, então, devemos até apagar de nossa imaginação. Sabe as famosas fake news? Como temos dito aqui no canal, em uma guerra a primeira vítima é a verdade. Então concluímos que a mentira, a desinformação ou fake news é o que impera. Pois é, na Rússia, os legisladores estão preparando um projeto de lei que permite o confisco de dinheiro e propriedade de pessoas que espalham informações deliberadamente falsas sobre as forças armadas do país. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma estatal, disse que a medida também se aplicaria àqueles considerados culpados do que ele descreveu como outras formas de traição. Isso incluiria desacreditar as forças armadas, pedir sanções contra a Rússia ou incitar atividades extremistas. Veja o que ele escreveu no Telegram. Todos aqueles que tentam destruir a Rússia, que a traem, devem enfrentar punição merecida e compensar os danos infligidos ao país às custas de sua própria propriedade. Ele disse que o projeto de lei seria levado à Duma estatal, a Câmara Baixa do Parlamento, na segunda-feira. Desde que enviou seu exército para a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia intensificou a vigilância em relação à dissidência política. Segundo leis aprovadas em março daquele ano, desacreditar as forças armadas ou espalhar informações falsas sobre elas já é punível com longas penas de prisão. Bom, gente, embora a guerra envolva diretamente 2 países, sabemos que é uma grande rede que apoia essa guerra. Em alguns momentos dá a ideia de que o mundo está polarizado. O objetivo da guerra da Rússia na Ucrânia permanece inalterado. Apesar de uma enorme vantagem em recursos, a Rússia ainda não foi capaz de destruir de forma clara e evidente as forças de defesa da Ucrânia. Isso tem se dado, em grande parte, pelo apoio ocidental que, no caso europeu, classifica a capitulação ucraniana diante de Moscou como uma questão de subsistência. O novo secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, tem uma leitura bem pessimista sobre a situação. Para ele, o mundo deve se preparar para uma guerra mundial. Não sei se vocês viram, mas no vídeo mostrado por ele, o Brasil aparece. Isso mesmo, no discurso que ele fez na TV, um mapa é exibido com vários pontos marcados como potenciais áreas de conflito. Dentre os pontos marcados está o centro-oeste brasileiro, indicando o Brasil como um possível foco de tensão. Bom, eu acho que essa posição pode ser uma forma de demonstrar a insatisfação com a recente atuação brasileira em questões como a Guiana e a nossa posição também favorável ao pleito argentino sobre as Ilhas Falklands. Como podemos ver, parece que estão sobrando incendiários e faltando bombeiros, a cada dia mais senhores da guerra e menos discursos de paz. Voltando ao assunto da guerra, se a Ucrânia resistir, é uma questão de tempo antes que a Rússia perca influência no Cáucaso do Sul e na Ásia Central. E isso, sem dúvida, está claro para Putin. Seu olhar experiente não está apenas no campo de batalha. Não sei se vocês perceberam, mas está rolando uma crescente política de alianças envolvendo a Ucrânia. A OTAN e o Ocidente têm um histórico recente que exige uma vitória que as reabilitem. Basta lembrar o caso da Síria e do Afeganistão, que não deixaram boas lembranças. No primeiro caso, não foram capazes de alcançar seu objetivo primordial, derrubar al-Assad. No segundo, tiveram que repetir a cena de Saigon no aeroporto de Cabul. Uma retirada vergonhosa, entregando o país aos talibãs, da mesma forma que haviam entregado Saigon aos Vietcongues.
Bom, voltando à tal política das alianças, se de um lado Putin encontra apoio na Turquia como entrave à entrada da Ucrânia para a aliança, além de a condição de beligerância ser um elemento proibitivo para que a Ucrânia entre agora, algumas alianças bilaterais mais flexíveis têm sido fechadas sem muito alarde. O exemplo mais recente dessa abordagem é a assinatura do Acordo de Cooperação e Segurança entre a Ucrânia e o Reino Unido, assinado em 12 de janeiro. Excluindo os estados bálticos, que agora fazem parte da UE e da OTAN, esse foi o terceiro acordo do gênero entre uma ex-república soviética e outro país. Os dois primeiros entre a Turquia e o Azerbaijão em 2021 e entre a França e a Armênia em 2023, e já tiveram algum impacto no Cáucaso do Sul. O acordo entre a Ucrânia e o Reino Unido pode se provar muito mais significativo. Ele é o primeiro acordo bilateral entre a Ucrânia e uma grande potência que, claro, ofende e incomoda a geopolítica das esferas de influência. E parece que há 11 outros acordos desse tipo em negociação. Bom, os acordos de cooperação e segurança estão gradualmente movendo a Ucrânia para o espaço de segurança ocidental e sem exigir a presença de tropas ocidentais em solo ucraniano. Logo, não é por acaso que Putin tem voltado a verbalizar a questão da OTAN como barreira a um acordo de paz com os ucranianos. Você pode pensar, mas um acordo bilateral é apenas entre dois países. O problema são vários acordos bilaterais com o mesmo país. Esses acordos bilaterais podem criar uma rede de acordos que possam ser simultaneamente disparados mesmo que a Ucrânia não faça parte da OTAN. Segundo o Reino Unido, esse pacto permanecerá em vigor até a adesão ucraniana à Organização do Tratado do Atlântico Norte, que atualmente, como sabemos, ainda não está no horizonte. Veja o que o primeiro-ministro do Reino Unido disse sobre o acordo. As nossas ações nesse momento vão determinar o percurso da guerra. É preciso fazer mais para ajudar Kiev a conter a agressão russa. O acordo, é claro, incomodou os russos. E olha só a resposta de Dmitry Medvedev. Espero que nossos eternos inimigos, os arrogantes ingleses, entendam que o deslocamento de contingente militar oficial na Ucrânia significaria uma declaração de guerra contra o nosso país. Os russos também aprofundam sua aliança com países que também estão incomodados com a atuação ocidental em seu quintal. É o caso de Pyongyang. A Coreia do Sul realizou na terça-feira e quarta-feira exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos e o Japão. Os exercícios contaram com a presença de um destroyer de porta-aviões dos Estados Unidos, além de equipamentos da Coreia do Sul e do Japão. Em resposta à presença constante dos Estados Unidos na Península Coreana, a Coreia do Norte tem adotado uma retórica bastante agressiva. Já declarou que está produzindo lançadores de mísseis, preparando seu exército para a guerra e prometendo um batismo de fogo contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Em resposta aos exercícios liderados pelos Estados Unidos, os norte-coreanos decidiram dar algum tipo de resposta e, dessa vez, realizaram o teste de uma nova arma nuclear subaquática, chamada de sistema Pukguksong-5. O teste foi realizado nas águas da costa leste do país. Pyongyang alegou que o teste foi uma resposta aos exercícios conjuntos realizados pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Ao testar a arma em águas do leste, eles criam um elemento de dissuasão em relação a uma possível interferência desses países no território norte-coreano. Como temos visto, desde a visita de Kim Jong-un a Vladimir Putin na Rússia e com a Coreia do Sul recebendo submarinos de propulsão nuclear e bombardeiros B-52 dos Estados Unidos em seu território, a tensão na Península Coreana só aumenta. E, infelizmente, esse é apenas mais um dos pontos de tensão na geopolítica mundial. Atravessando o Mediterrâneo, o Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou um ataque com mísseis que matou 4 membros de sua guarda revolucionária na Síria, hoje, sábado, e disse que era uma tentativa desesperada de espalhar instabilidade na região. O Irã culpou Israel pelo ataque, mas Israel até agora não assumiu. Veja o que disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanaani. O Irã reserva-se o direito de responder ao terrorismo organizado do regime sionista falso no momento e local apropriados. Ele também instou países estrangeiros e organizações internacionais a condenarem o ataque. Gente, parece que não existe mais limites e fronteiras soberanas para alguns países. A prática está se tornando tão banalizada que daqui a pouco o mundo vai se tornar um grande espaço Schengen. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.